Olá, alunos do nono ano. Vou falar um pouquinho sobre razões entre grandezas. Razão entre grandezas, sempre você vai criar uma relação entre as grandezas, para você encontrar um valor que é dado, que vai ser chamado razão. Toda vez que eu falar de razão entre a mesma grandeza, eles têm expressam a mesma grandeza. O que é grandeza? Vamos definir o que é grandeza. Quando a gente fala grandeza, é a unidade de medida de cada termo. Então, se eu tenho uma grandeza relacionada com metros, então tudo que eu tiver ali vai ser metros. Se eu tiver com metros cúbicos, então é metros cúbicos. Metro quadrado, nós podemos ter litros. Pode acontecer de ser quilômetros quadrados, quilômetros cúbicos. Então, toda vez que eu falar razão entre grandezas, eu estou trabalhando grandezas, que pode ser massa, comprimento. Então, quando eu vou fazer uma relação entre grandezas, eu estou relacionando grandezas. Primeiro que a gente vai ver aqui é razão entre grandezas da mesma espécie. Um exemplo, eu quero saber qual que é a razão da altura entre a Júlia e o Pedro. Então, a Júlia tem uma altura de 1,20. 1,20 m. E o Pedro tem altura de 1,50 m. Então, aqui eu tenho a altura 1 e a altura 2. Quando eu for fazer a relação de altura, da forma que eu leio, é a forma que eu vou encontrar qual que é a relação. Então, se eu quero de Júlia para Pedro, então eu vou escrever 1,20 metros dividido por 1,50, porque é a relação de Júlia para Pedro. Eu vou encontrar aqui em metros. Então, metro na divisão, o que é igual vira 1, né? Então, M com M é 1. Vou ter 1,2 dividido por 1,5 vezes 1, que M dividido por M é 1. 1,2 e 1,5 eu vou transformar em números inteiros, para poder ficar mais fácil a visualização. Então, vou multiplicar por 10 cada membro do denominador e do numerador. Então, 1,2, que é o meu numerador, vezes 10, e o denominador vezes 10. Então, vou ter 12 dividido por 15. Dá para simplificar? Dá para simplificar por 3. Então, vou dividir os dois termos por 3. Eu vou encontrar 4 quintos, que é o menor valor possível. Então, a razão de altura entre Júlia e Pedro é de 4 quintos. Se fosse o inverso, se eu quisesse a razão de Pedro por Júlia, quer dizer, aqui eu mudei a ordem da fala, Pedro por Júlia, então eu teria 1,5 de metros dividido por 1,2 metros. Cortaria a parte da unidade de medida, multiplicaria por 10 os dois termos para ficar números inteiros, então ficaria 15 e 12, e teria 5 quartos depois de simplificado. Simplifica por 3, simplifica por 3, teria 5 quartos. Então, a razão de Pedro para Júlia é de 5 quartos. E de Júlia para Pedro, 4 quintos.
Então, sempre que eu for fazer alguma relação, eu tenho que ver a ordem que aparece, que a relação sempre vai te falar o que está acontecendo. Se é Júlia para Pedro ou se é Pedro para Júlia. Para qualquer grandeza que aparecer dessa forma, então você vai sempre observar o que está se pedindo, qual que é a razão. Se ele falou razão, ele tem que te dizer a razão, qual que é a relação. Ah, é de Júlia para Pedro. Então essa aqui é a relação que você vai fazer. Você vai pegar os dados que você obteve aqui em cima e vai fazer a razão. Isso aqui para razões entre grandezas iguais. Essa é a forma para grandezas iguais. Ah, mas pode acontecer grandezas diferentes? Sim. Eu posso fazer a relação entre grandezas diferentes. E como é que ficaria? Onde acontece isso? Quando eu trabalho relação de velocidade, velocidade média, consumo médio, quando fala a parte de densidade demográfica que está dentro da geografia, todos esses lugares você vai ver relações de grandezas diferentes. Como é que funciona? Vamos fazer uma relação entre velocidade. Um carro, velocidade, quilômetro, ou distância por tempo. Então, a velocidade média é igual a distância dividido por tempo. Distância é dada em quilômetros e o tempo é dado em hora. E a velocidade média vai ser quilômetros por hora. Por quê? Você fala que um carro está viajando, vai fazer uma viagem de 92 quilômetros. Então, ele vai viajar 92 quilômetros. Essa é a distância que ele vai percorrer. E ele gasta para fazer esses 92 quilômetros 4 horas. Ele vai gastar 4 horas. Então, esse é o tempo que ele vai levar. Qual que é a velocidade média que ele obteve nesse percurso? Então, velocidade média. Então, velocidade média é igual a distância, que é 92 quilômetros, dividido pelo tempo que ele levou em horas. Então, velocidade média, isso implica que velocidade média é 92 dividido por 4. Quanto que dá 92 dividido por 4? 9 dividido por 4 dá por 2, sobra 1. 12 por 4 dá 3. Então, a velocidade média foi 23. Dá para eliminar quilômetros dividido por hora? Não dá. Então, eu vou levá-lo quilômetro dividido por hora. Então, tem 23 quilômetros por hora. Quando as unidades de medida são diferentes, elas vão permanecer. Elas vão ser agrupadas e mantendo a divisão, que é o por. Então, é 23 quilômetros por hora. Então, a velocidade média que ele fez, esses 92 quilômetros, foi de 23 quilômetros por hora. Era uma estrada de chão. Então, por isso que ele demorou tanto tempo. Outra relação que eu posso fazer. Consumo médio do carro. Vamos falar, o carro andou os 92 quilômetros e gastou 10 litros de... 10 não, 9... Vai 8 litros de combustível. 8 litros. Então, quer dizer, ele percorreu 92 quilômetros e gastou 8 litros. Então, qual foi a média de consumo dele? Então, média de consumo é igual a distância percorrida dividido pelo consumo, que foi de 8 litros. Então, eu vou pegar, para achar a média de consumo do veículo, a relação dele,
Então, a média de consumo foi 92 dividido por 8. 9 dá por 1, sobra 1. Aí fica 12. 12 dá por 1. E sobra 4. Aí, vírgula. Acrescento 0, vai dar 40 dividido por 8 dá 5. Então, eu tenho 11,5, o quê? Quilômetros por litro de combustível. Essa foi a média de consumo do veículo. É bem simplesinho, não tem como se perder. Vamos fazer um de densidade demográfica, que é usado em geografia. Densidade demográfica sempre vai ser número de habitantes dividido pela área. Então, como é que ficaria a relação? Se eu falo que na escola, qual que é a relação demográfica dentro da sala de aula? Então, vamos colocar, a sala de aula tem 28 alunos. São 28, vamos colocar de habitantes dentro. Então, nós temos 28 alunos dentro da sala de aula, dividido pela área da sala de aula. A sala de aula é 4 por 6. 4 por 6 dá 24. Então, a área é 24. Então, a densidade demográfica dentro da sala de aula vai ser 28 dividido por 24. Essa expressão só vai dar para ser simplificada. Dá para simplificar por 4. Vai dar 7 sextos de habitante por área quadrada ou por metro quadrado, que a área sempre é dada em metros quadrados. Esqueci de mencionar no começo. Então, é metros quadrados. Toda vez que eu falar em área, ela é dada em metros quadrados. E o número de habitantes é por cabeça mesmo. Então, qual que é a densidade em sala de aula? 7 sextos habitantes por metro quadrado. Eu tenho quase 1 por 1, nesse caso.